Abra a carta de Judas, no Novo Testamento, lá no finalzinho, tem uma carta chamada Carta de Judas. Não sei se você já leu essa carta, se você já conhece essa carta, mas nós vamos ter o privilégio de fazer a leitura, e eu quero fazer a leitura de toda a carta de Judas. São 25 versículos, talvez uma leitura um pouco mais extensa, mas é muito interessante porque é uma das menores cartas do Novo Testamento, ao mesmo tempo ela é muito densa, ela tem bastante conteúdo, ela tem bastante coisa bem interessante, né? Então, vamos ler a carta de Judas. Lá no finalzinho, eu vou ler na versão NVI, quiserem acompanhar comigo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles! Pois seguiram o caminho de Caim. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus anjos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito.
Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a própria roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Muito conteúdo, muita coisa densa e, obviamente, nós não temos tempo para explorar em detalhes toda essa carta. Tem vários aspectos aqui que poderiam gerar estudos mais profundos, algumas conversas, algumas discussões muito interessantes. E eu quero destacar algumas coisas, de forma geral, destacando alguns aspectos dessa carta. Essa é uma carta geral, escrita, provavelmente ela rodou em algumas comunidades, em algumas igrejas, então ela não tem um destino específico de localidade, mas ela é uma carta que foi enviada, muitos devem ter lido, devem ter tido acesso a essa carta. E Judas escreve algumas coisas muito interessantes. Para começar, Judas, né? Judas é um nome interessante que simplesmente você não encontra mais, né? Não sei por que nós não damos mais o nome de Judas aos nossos filhos, né? Tem algum Judas aqui ou não? Levanta a mão se tem algum Judas aqui em nosso meio. Ninguém quer se identificar como o Judas ou como alguém, né, que tem esse nome, mas no século I era um nome muito comum. Judas vem do hebraico Judá e significa louvor. Então, o nome é um nome, né, que tem um significado muito lindo, mas obviamente, quando nós lembramos de Judas Iscariotes, o traidor, ninguém mais tem coragem, né, de dar esse nome. Mas esse Judas aqui, sabe quem é esse Judas? É quase 100%, dá para dizer que é garantido. Esse Judas, ele é o meio-irmão de Jesus. Jesus teve irmãos e irmãs, por parte de mãe, então eles eram meio-irmãos e meio-irmãs, né? José e Maria tiveram filhos e tiveram filhas. Então, Jesus ele tinha irmãos e irmãs por parte de mãe. Podemos até ler em Mateus, capítulo 13, versículo 55, nós encontramos uma passagem que vai falar a respeito desses irmãos. Mateus, capítulo 13, versículo 55, Jesus ele está em sua cidade, Nazaré, ele começa a ensinar, ele começa a compartilhar parábolas, e o povo começa a perguntar, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve essas coisas? Versículo 57, todos ficavam escandalizados por causa dele. Então, Jesus, ele cresceu com irmãos e irmãs, e é interessante porque tem um texto que nos mostra que durante o ministério terreno de Jesus, os irmãos não criam nele. Em João capítulo 7, versículo 5, nós vamos encontrar essa passagem que dizia que os irmãos de Jesus, eles não criam nele. E eles provavelmente devem ter crescido ouvindo a mãe compartilhando, a mãe contando a história de como foi, talvez, né, a gestação, o nascimento, como que ela ficou grávida. Nós não temos informações sobre isso, mas possivelmente os irmãos, a família cresceu sabendo disso, sabendo de muitas coisas que tinham acontecido.
Mas, de alguma forma, eles não conseguiam acreditar que, de fato, ele era o Messias, que ele era tudo isso, né, que estava se dizendo a respeito dele. Mas depois, em Atos capítulo 1, versículo 14, onde a igreja, o povo está reunido antes de Pentecostes em Jerusalém, eles estão reunidos e eles se reuniam para orar, e diz que Maria estava ali com eles, naquele grupo, e os irmãos de Jesus também. Então o texto não fala especificamente de Judas, mas fala que os irmãos de Jesus estavam reunidos ali também antes de Pentecostes, orando. Então, possivelmente, a morte e a ressurreição de Jesus, o fato deles terem presenciado tanto a morte quanto depois os relatos e talvez a aparição de Jesus, mudou essa realidade, mudou a vida deles. E eles, possivelmente, Judas, obviamente, passou a crer, e não se fala mais muito a respeito desse Judas, mas possivelmente ele era um líder na igreja em Jerusalém. O texto diz que ele era servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E Tiago foi um dos grandes líderes na igreja em Jerusalém no início. E pelo conhecimento que nós temos de Judas aqui nessa carta do Antigo Testamento, possivelmente ele se tornou um líder também na comunidade. E tem uma expressão aqui no início que chama atenção. O texto diz que Judas era servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como Judas, escravo de Jesus Cristo. É a palavra doulos no original, alguém que se submete voluntariamente a um Senhor. Conseguem perceber a transformação possivelmente na vida de Judas? De não crer que o irmão era Messias, e de repente ele se coloca como escravo de Jesus Cristo. Judas, ele percebeu, ele entendeu a autoridade que estava sobre Cristo. Quem era ele de fato, e o que Deus estava fazendo na vida dele e através da vida deles. Então Judas, ele já começa a palavra se submetendo, reconhecendo a autoridade de Jesus. E o tema da autoridade espiritual é um tema que aparece também na carta de Judas. A importância, de entendermos algumas coisas sobre a autoridade. Fala de líderes, que não respeitam as autoridades. Fala do arcanjo Miguel, que teve uma disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés, e ele não ousou confrontá-lo diretamente, mas disse: o Senhor o repreenda. Então, há um tema de autoridade presente nesse texto, e eu devo destacar algumas coisas a seguir. Final do versículo 1, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então, Judas, ele está se referindo, ele está escrevendo aqueles que foram chamados. E se você crê no Senhor Jesus, se você confessa Jesus, se você se rendeu a Ele, você faz parte desse grupo, você é chamado. Às vezes a gente confunde essa ideia de que chamado é somente alguém que está aqui na frente, ou que assume um projeto, ou que assume uma liderança, uma posição espiritual, mas essa é uma interpretação errônea da ideia de chamados. Todos nós somos chamados. Se você crê no Senhor Jesus, você é chamado. Você é convocado para uma missão. E talvez você vai exercer essa missão num negócio, na agricultura, na pecuária, no turismo, em alguma profissão. Você vai exercer a sua missão, mas você é chamado. E o texto diz: aos chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Que privilégio! Não somente sermos chamados, mas amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Isso mostra que existe uma graça muito grande sobre as nossas vidas. Independente de como você se sente hoje, ou independente da crise ou dos conflitos que nós enfrentamos, nós somos amados por Deus Pai. E essa é uma certeza com a qual nós podemos levantar todos os dias. Eu costumo dizer, sentindo ou não sentindo, nós somos amados por Deus. Ele ama.
E a melhor ilustração disso, ou eu entendo que o mais próximo que nós podemos chegar disso, é quando nós pensamos no amor com relação aos nossos filhos. Aqueles que têm filhos. É algo inexplicável, o amor aos filhos, não é verdade? A gente não consegue explicar o que é, como funciona. A gente simplesmente ama. E eles erram, eles falham, eles nos frustram, nos decepcionam, nós também com eles. Mas isso não muda o nosso amor por eles, não é verdade? Nós simplesmente os amamos. E se nós, sendo limitados, temos esse amor pelos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, quanto mais o Deus vivo e verdadeiro, Deus eterno, Ele ama os seus filhos. Então, você é chamado por Deus, você é amado por Ele e você é guardado em Jesus Cristo. Você é preservado, você é cuidado em Jesus Cristo. E Judas começa essa palavra dizendo sobre isso. E diz: misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. A partir disso, Judas ele escreve uma coisa muito interessante. Judas diz que ele estava ansioso para compartilhar com a comunidade, com a igreja, com os cristãos, a respeito da salvação, que todos eles tinham em comum. Então ele tinha o desejo de falar sobre a salvação, mas ele diz: mas eu senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Então ele queria falar sobre a salvação, que é um assunto muito importante, mas ele sente a necessidade de encorajar a igreja, de encorajar os filhos de Deus a batalharem pela fé, a lutarem por essa fé que está no coração deles, por essa fé que foi confiada aos santos. Então, possivelmente, Judas ele vê a fé dos cristãos sendo abalada, sendo atacada, sendo distorcida, e ele sente a necessidade de encorajar, de alertar a igreja a respeito disso. E com certeza o tema da salvação é algo muito precioso, e nós temos esse entendimento de que nós somos salvos pela graça de Deus. Mas isso não é apenas um momento pontual. A salvação ela é algo muito mais profundo, muito mais complexo. Eu gosto de pensar que salvação é vida. Dallas Willard, um autor que eu gosto bastante, ele escreve sobre isso, de que a palavra vida é a palavra que melhor define o conceito de salvação. E para mim faz muito sentido pensar em salvação como vida. Jesus ele veio e disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham essa vida plenamente. Paulo vai escrever aos Efésios, dizendo que vocês receberam vida quando estavam mortos em delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, afastados, separados da presença de Deus, e Deus ele vem em Cristo Jesus e Ele nos dá vida. Então, salvação é vida. E aí nós vamos para João capítulo 10, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, mas o que eu quis dizer é João 14:6, quando diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus ele se apresenta como sendo a vida. Então, a salvação tem a ver com um relacionamento com a vida, que é Cristo. Então, eu recebo a Cristo, eu recebo a vida de Cristo, e eu desenvolvo um relacionamento com a vida. Então não é algo somente pontual, né? Um dia eu levantei a minha mão, eu confessei e pronto, né? Tá ticado, né? Tá resolvido o assunto da salvação. Estou salvo, agora sigo a minha vida. Não, você entrou num relacionamento com a vida. E esse relacionamento ele precisa ser cultivado, desenvolvido. E Ele é por toda a eternidade. Nós prosseguiremos em conhecê-lo por toda a eternidade. Então, toda a ideia de salvação, parece que Judas tem vontade de falar sobre isso, mas ele entende que é importante falar
sobre essa batalha pela fé. Por quê? Porque alguns homens estavam se levantando naqueles dias, ensinando coisas contrárias à revelação de Deus sobre a igreja, a revelação de Deus por meio de Cristo. Uma série de ensinamentos equivocados estavam se infiltrando, estavam sendo ensinados, e Judas descreve, né, essas pessoas, um pouco da característica dessas pessoas que estavam trazendo esse ensinamento estranho. E é interessante pensar nos dias de hoje, por quê? Porque hoje em dia nós estamos recebendo muito conteúdo, muita informação. Talvez esses líderes, e Paulo vai também usar um exemplo assim, esses líderes não estão se infiltrando em nossas casas presencialmente, fisicamente, mas eles estão infiltrados em nossas casas por meio disso aqui. E nós temos acesso a conhecimento, a informação, a vídeos, a tanta coisa. E é impressionante como nós estamos hoje dependentes de tanto conteúdo, de tanta informação aqui. Eu costumo andar de ônibus em Curitiba, nós temos um escritório ali na Padre Anchieta, então é um ônibus só para chegar lá, volta e meia eu vou ou eu volto de ônibus, dependendo da logística de casa. E eu fico em pé no ônibus, observando as pessoas. É muito raro você ver uma pessoa que não está com a cabeça baixa e o celular na mão. É quase sempre 100% das pessoas está com o celular na mão, olhando, vendo, assistindo, consumindo conteúdo, consumindo informação. Você anda na rua, você anda nos aeroportos, em todo lugar as pessoas estão de cabeça baixa, conectados, sendo alimentados por sei lá o quê. Tem muita coisa boa, não é verdade? Mas tem muita coisa enganosa, tem muita coisa sutil, tem muita coisa que não edifica as nossas vidas. Paulo vai dizer em algum momento, num outro contexto, que todas as coisas elas são lícitas, mas nem todas elas convêm, nem tudo edifica. Então tem coisas que nós consumimos que não está certo nem está errado, mas você está se alimentando, você está consumindo coisas. Conhecemos o texto que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o teu coração está cheio de coisas desnecessárias, inúteis talvez, é isso que vai sair da tua boca. Essas vão ser as tuas conversas, é isso que vai ser o teu dia a dia. Por quê? Porque depende muito do que nós consumimos, depende muito do que nós nos alimentamos. E aí nós vamos para pastores, líderes, pessoas que ensinam nas redes sociais, na internet, também tem muita coisa. E tem coisas boas, como tem coisas confusas, tem coisas enganosas. Eu não sei como você funciona, mas eu sou assim extremamente seletivo em quem eu ouço na internet. 2, 3 pessoas assim que eu faço questão de ouvir, pregações, ensinos que eu gosto, mas é muito seletivo, eu sou muito seletivo, eu não gosto de ficar vendo qualquer pessoa falando um monte de coisa, que são muitas vezes interessantes, coisas legais, mas que não necessariamente agregam, não necessariamente adicionam. Então eu pessoalmente sou muito seletivo. Vídeos de gente falando, querendo, eu nem assisto. Se você quer que eu veja um vídeo para dar uma opinião, você vai ter que mandar um vídeo para mim no pessoal e dizer, Luciano, tudo bem com você? Você pode dar uma olhada nesse vídeo, eu queria saber a sua opinião. Se você fizer isso, possivelmente eu assista o vídeo e veja o que está sendo dito. Vídeos de grupos, eu realmente não assisto. Eu gosto de ver notícias de esporte, que eu gosto, assisto melhores momentos de Fórmula 1, melhores momentos de futebol. Então, eu vejo algumas coisas, mas eu mesmo escolho, eu mesmo vou atrás, eu mesmo sou muito seletivo nisso.
E nós temos que cuidar muito isso, porque nós estamos hoje tão saturados, tão cheios. E aí você conversa com algumas pessoas que são membros, que são parte da família, e você vê elas comentando alguns assuntos. E aí você pensa, mas da onde que tirou essa ideia, né? Da onde que pensa desse jeito? Como assim esse é o pensamento dela? Então nós temos um desafio muito grande de cuidar muito bem do que nós nos alimentamos, do que é que está entrando nas nossas vidas. E no contexto, na época, no primeiro século, não havia essa possibilidade, né, de ter tanto acesso, tanta comunicação. Então, a pregação, o ensino era oral, ele acontecia de boca em boca. Pessoas ensinando, pessoas compartilhando a respeito da vida delas. E o texto vai dizer que esses homens transformaram a graça de Deus em libertinagem. É interessante pensar, porque a graça, ela não nos libera para o pecado. A graça nos ensina, nos encoraja a viver em santidade. A graça de Deus, ela não é uma licença para pecar, não é uma licença para você fazer o que você acha que deve fazer ou gostaria de fazer. A graça de Deus, ela nos encoraja, ela nos ensina a andar em santidade, a buscar de fato aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro. E esses irmãos estavam ensinando coisas contrárias, inclusive negando a Jesus Cristo. Então Judas, que é escravo de Cristo, meio-irmão escravo de Cristo, reconhece a autoridade de Cristo, ele está dizendo, esses que estão ensinando, eles negam a Cristo. Eles nem compreendem essa autoridade que está sobre eles. E aí ele usa algumas ilustrações, né? Ele fala, olha, vocês já têm conhecimento disso, mas ele usa algumas ilustrações e diz, olha o que aconteceu com o povo de Israel, que estava no Egito. O povo de Israel foi liberto, eles foram libertados do Egito, mas alguns foram destruídos depois porque não creram. Olha que interessante, eles experimentaram a libertação de Deus, eles experimentaram o cuidado de Deus, eles experimentaram coisas poderosas em Deus, mas depois eles foram destruídos porque eles não creram. Judas está nos alertando contra a incredulidade. E é um pouco assustador pensar nisso, mas a incredulidade, ela atrai o julgamento de Deus. Há consequências na nossa incredulidade, quando nós não cremos de fato. Ele usa outro exemplo, e ele diz, e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas está falando a respeito de uma rebelião nas regiões celestiais que nós não entendemos plenamente, que nós não conseguimos captar plenamente, mas fala dessa rebelião dos anjos. Anjos que se rebelaram contra a autoridade de Deus. E aqui nós voltamos ao tema da autoridade. E o tema da autoridade, ele é um tema bastante amplo, e durante toda a história, durante o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você vai encontrar esse tema presente na história da humanidade. E, de alguma forma, a rebeldia é algo muito sério. Watchman Nee, ele escreve um livro chamado Autoridade Espiritual, e ele diz que a rebeldia, ela é demoníaca. E esse texto talvez nos mostra dessa rebeldia que iniciou-se na eternidade, que iniciou-se com Satanás e os anjos que caíram, onde eles se rebelaram contra a autoridade de Deus. Então, a rebeldia é algo muito sério na palavra de Deus. Rebeldia e obediência são coisas distintas.
A rebeldia, ou o contrário, a submissão, quando nós falamos de autoridade. A submissão, ela é absoluta, mas a obediência, ela é relativa. Essa é uma frase que você pode anotar e refletir aí por meses, semanas e meses. Mas olha só, a submissão, ela é absoluta, ou seja, nós jamais deveríamos nos rebelar contra uma autoridade. Mas isso não significa que você precisa baixar a cabeça e obedecer a tudo que essa autoridade diz sobre você. Percebem a diferença? Deixa eu dar um exemplo bem simples. Alguém liga na sua casa e o filho atende, e a pessoa quer falar com o pai. E o filho vai lá para o pai e fala: pai, tem fulano de tal que quer falar com você. E o pai diz: diga para ele que eu não estou em casa. E agora? O pai, ele é uma autoridade, não é verdade? E o filho, e o pai está ensinando, está dizendo ao filho que ele deve mentir. Como é que a gente sai dessa situação? E o pai ainda fala o seguinte: se você falar que eu estou, você vai apanhar. Como resolvemos essa equação, né, espiritual? Ó, o Eigen, estou vendo o Eigen está achando uma solução aqui. Já passaram por isso, não? O filho, ele reconhece, e os nossos pais, eles são uma autoridade sobre nós, não é verdade? Nós entendemos que, como pais, nós temos uma autoridade sobre os filhos. Os líderes espirituais, nós pastores, nós temos uma autoridade que a própria igreja nos concedeu. A igreja, não sei se você sabe disso, mas a igreja, quando ela licencia, quando ela ordena, quando ela abençoa pessoas para um papel de liderança, a igreja está reconhecendo uma autoridade sobre a vida delas. Hebreus 13:17 vai falar sobre isso, né? Obedeçam a seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Ou seja, existe uma autoridade espiritual, né, que Deus coloca. Existe a autoridade dos pais. Existe uma autoridade governamental. Os nossos governantes, eles têm uma autoridade. E a autoridade não está ligada à pessoa, por isso que nós temos dificuldade em nos submetermos, né, a algumas autoridades, porque nós não gostamos da pessoa que está numa posição de autoridade. Percebem a diferença? Então, a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos rebelar contra uma autoridade. Mas eu não preciso baixar a cabeça e fazer exatamente o que ela pede. E a solução para essa equação do filho é a seguinte. O filho volta lá para o telefone e diz o seguinte: meu pai está em casa, ele não quer falar com você e eu vou apanhar. E desliga o telefone. Ou seja, ele não mente, ele desobedece o pai, ele não mente, mas ele continua submisso à autoridade. Ele sabe que agora vai ter uma consequência. E ele vai sofrer a dor dessa consequência. Nós vemos Daniel e os amigos dele no Antigo Testamento. Todos deveriam prostrar-se sobre a estátua, diante da estátua de Nabucodonosor, senão seriam condenados, seriam jogados, né, na fornalha. E eles não fazem isso. Eles não se submetem, eles não obedecem ao rei. E eles sofrem as consequências dessa desobediência. Mas eles não se rebelam contra a autoridade. Então, a submissão, ela é absoluta, mas a obediência, ela é
relativa. Então, há uma rebelião acontecendo nisso. E essa rebeldia, ou essa rebelião, ela também atrai o julgamento de Deus. No versículo 7 diz, de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Aqui nós temos um caso de imoralidade sexual, que também, o texto mostra, atraiu o julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Então nós vemos a incredulidade, nós vemos a rebeldia, nós vemos a imoralidade como algo muito sério. E possivelmente eram assuntos que estavam sendo ensinados, estavam sendo trazidos à tona. Se estes homens que não... Se Judas está dizendo isso, possivelmente esses homens, eles estavam ensinando coisas a respeito disso. Porque eles mesmos, diz o texto que eles mesmos não respeitavam as autoridades, eles mesmos difamavam os seres celestiais, ou seja, não havia temor, não havia respeito com relação a questões espirituais. A vida deles provavelmente era uma vida de depravação, de imoralidade, e a igreja estava sendo influenciada nesse sentido. E Judas está dizendo, vocês precisam batalhar pela fé, uma vez confiada aos santos. Vocês precisam batalhar pela verdade da palavra de Deus, e não permitir que sutilmente esse tipo de coisas entre na vida de vocês. E o texto vai seguindo. Judas vai compartilhando, vai dando outros exemplos, fala desses pastores também, que cuidam só de si mesmos, desses líderes. E eu quero dar um destaque agora, a partir do versículo 17, onde ele muda o assunto, em vez de levantar e trazer à tona o que estava acontecendo, ele traz um encorajamento, dizendo o seguinte, versículo 17 não, versículo 20. Vocês, porém, edifiquem-se, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas, ele passa agora a encorajar a igreja, dizendo, vocês precisam edificar a fé de vocês. A fé de vocês precisa ser construída, ela precisa ser edificada, ela precisa aumentar, ela precisa ser fortalecida. E como que nós fazemos isso? Como que nós edificamos a nossa fé? E pode acontecer de várias formas. Nós estamos aqui, e eu creio que esse tempo aqui, juntos como igreja, cantando, ouvindo, conversando, nós estamos edificando a nossa fé. Nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos conversando, nós estamos compartilhando, nós estamos buscando a Deus juntos. É uma das maneiras de edificar a fé. Mas isso não pode ser apenas isso, né? A tua experiência de edificação da fé não pode ser apenas essa 1 hora e meia que nós estamos aqui. Lembro que eu mencionei no início que a ideia da salvação é uma ideia de relacionamento com a vida, ou seja, assim como você tem um relacionamento no casamento, para aqueles que são casados, e você convive diariamente, você conversa, você compartilha, você ora, você chora, vocês comem juntos, e cultivam essa relação, ou deveriam, né, cultivar essa relação. Da mesma forma, a nossa relação com Deus, ela deve ser cultivada constantemente. Então você pode fazer isso a qualquer hora. Eu não sei como que você pratica isso, mas você pode a todo instante cultivar esse relacionamento e ser edificado na sua fé. Em cima do trator, em cima da colheitadeira, dentro de um caminhão, no carro, de bicicleta, andando sozinho pelo pátio da casa, pelo jardim, cortando grama, limpando um quarto. A qualquer hora, a qualquer instante,
você pode estar plenamente conectado com Deus, falando com Ele, fazendo perguntas. Você faz perguntas para Deus? Eu faço muitas perguntas para Ele. Algumas mais complexas, algumas mais simples. Às vezes eu deito de noite e faço uma pergunta a Deus. Deus, isso aí. E às vezes eu tenho sonhos. É muito interessante. Faço uma pergunta e de repente já tive sonhos que vão ao encontro, que respondem de certa forma à pergunta que eu fiz. Ou seja, dormindo, acordado, o Senhor está sempre presente o tempo todo. E o que isso aqui está trazendo para nós? Está nos distraindo, muitas vezes, de manter essa conexão direto com o Pai. Então, nós estamos ocupados vendo muitas coisas. Eu desativei agora, temporariamente, as redes sociais. Pelo menos até final do ano, eu desativei Instagram e Facebook. Só tem o Instagram da Fermata, por exemplo. Por quê? Porque eu estava percebendo que estava consumindo muita coisa, vendo a vida dos outros, que é legal, mas também não interessa. E de repente falei, eu preciso dar um tempo. E eu desativei as redes sociais. Já fazem algumas semanas, nem lembro o dia que eu fiz isso, mas já há mais de um mês que isso aconteceu. E é impressionante o que está acontecendo. E o processo ainda está acontecendo. Nos primeiros dias eu ficava ainda querendo ver toda hora, acessar, ver alguma coisa. Por quê? Porque estava habituado, estava acostumado o tempo todo a dar uma olhada nas redes sociais. E aos poucos isso foi diminuindo, isso foi mudando. E de repente eu percebi uma concentração melhor, de repente eu percebi um foco melhor no trabalho, nas coisas que eu preciso fazer. Eu comecei a ter mais tempo de leitura e absorver mais a leitura, porque tenho uma rotina de leitura, mas eu percebia que eu não conseguia absorver muito bem o que eu estava lendo. E agora eu percebo que a absorção, o que eu capto, o que eu gravo, é maior do que antes. Então, até agora, a experiência está sendo muito boa. E eu tenho buscado esse foco, essa concentração, de fato, em Deus, na presença dEle, no que Ele está dizendo, no que Ele está falando. Tem coisas que acontecem à nossa volta, no dia a dia, muitas vezes são simples, e a gente não percebe que Deus está ali, falando, ali, mostrando alguma coisa. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um acidente, às vezes é uma coisa estranha que acontece, e você para, de repente, e percebe, e faz, Deus, o que o Senhor está me falando? O que o Senhor está me dizendo por meio dessa situação? E o edificar a nossa fé tem muito a ver com a nossa atitude, com a nossa postura, com a nossa busca. Jeremias vai dizer, busquem o Senhor de todo o coração, se vocês o procurarem, vocês o encontrarão. O próprio Deus dizendo, né, vocês me encontrarão, vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então precisa haver uma intencionalidade, precisa haver um desejo de realmente buscar o Senhor, de realmente conhecer o Senhor. E é uma coisa impressionante que acontece. Quanto mais Deus ele se revela a você, e quanto mais você o conhece, mais você quer disso. Mais você quer conhecê-lo, porque é algo maravilhoso. Porque Ele, de fato, Ele traz uma paz que sobrepassa o entendimento. Ele traz direção, Ele traz tanta coisa boa. Então Ele diz, edifiquem-se, porém, na fé, amados, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, ou seja, permaneçam no amor de Deus. João capítulo 13 vai falar sobre isso também, da videira e dos ramos, a importância de nós permanecermos no amor. A Caroline Leaf, que é uma autora que eu cito bastante, é uma neurocientista cristã, ela fala muito sobre a transformação pela renovação da mente. E ela explica cientificamente o que acontece na nossa mente quando há uma renovação da mente. E ela, em um dos livros dela, se não me engano, o livro é
sua perfeita identidade, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro exatamente, mas ela fala que nós somos movidos ou pelo amor ou pelo medo. E ela basicamente limita as nossas ações a essas duas possibilidades. Ou nós somos movidos pelo amor, ou nós somos movidos pelo medo. E ela desenvolve isso cientificamente, ela argumenta isso, e é muito curioso, é muito interessante pensar nisso. A palavra de Deus nos ensina que o perfeito amor lança fora todo medo. Então nós percebemos há uma oposição aqui, né, entre amor e medo, mas pensar que as minhas palavras, as minhas ações, as minhas decisões, ou elas são por amor, ou elas são por medo. É muito interessante pensar dessa forma. Então, reflita no seu dia a dia, aquilo que você está fazendo, decisões que você está tomando, são movidas pelo amor ou você está com medo? Há um medo no seu coração? Há uma preocupação por isso que você está agindo dessa forma? Ou você está tão cheio desse amor que você age movido por esse amor? E Deus, Ele criou todas as coisas movido por esse amor. Deus, Ele é amor na sua essência. Então, toda a história da criação, ela é a ação do amor de Deus, ela é movida pelo amor de Deus. E nós fomos criados também, na nossa essência, nós fomos criados para sermos movidos pelo amor. Mas vem o pecado, vem a queda, que corrompe isso, e de repente nós agimos por medo, nós agimos por vergonha. Então o texto diz, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Depois ele diz assim, bem interessante, versículo 22, tenham compaixão daqueles que duvidam. Então é interessante porque Judas ele está sendo muito firme contra o pecado, ele não tolera o pecado, ele não abranda o pecado, ele é firme com o pecado, mas ao mesmo tempo ele ensina os irmãos a agirem com misericórdia, a ter compaixão daqueles que duvidam, e o texto diz a outros, salvem arrebatando-os do fogo. Talvez alguns estão perto de serem queimados, né? Perto de se perderem completamente. E o texto diz, salvem eles como se fossem arrebatando eles de uma condenação. Mostrem misericórdia com temor. Então, ao mesmo tempo que Judas ensina a batalhar pela fé, a ser firmes contra o pecado, ele mostra uma realidade de compaixão, de amor e de misericórdia para com aqueles que estão vacilando, com aqueles que estão duvidando. E o texto termina, um texto final que eu acho impressionante, e ele diz o seguinte, a esse Deus, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Quem é poderoso, quem é capaz de impedir que a gente caia? Somente o próprio Deus, somente Ele. Ele é poderoso. Deus usa pessoas? Usa pessoas. Deus usa o seu marido, sua esposa, seus filhos, amigos, pastores. Deus usa pessoas. Mas quem de fato é poderoso para impedir que a gente caia, e é nele que deve estar a nossa confiança, a nossa busca, Ele é poderoso para impedir que a gente caia e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Quem é poderoso para nos apresentar diante dele sem mácula e sem mancha? Somente o próprio Deus por meio de Jesus Cristo. Chegará o momento onde eu e você seremos apresentados diante de Deus sem mácula, sem mancha, sem defeito. E sabem por quê? Por causa da sua fé em Cristo. Você crê no Senhor Jesus. E por causa de Cristo, por causa da obra dele, você e eu seremos apresentados diante de Deus sem defeito, sem pecado. Não é maravilhoso isso? A esse Deus
nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Nós terminamos as músicas cantando a Ele a glória. A Ele a glória, somente a Ele a glória. Paulo escreve aos Coríntios, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Eu e você, nós existimos para a glória de Deus. E a nossa busca de satisfação deve ser o próprio Deus. Então, eu vivo para Deus. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma missão nesse mundo. Eu amo minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo essa igreja local. Eu amo o trabalho que eu faço, mas eu não faço pelo trabalho, e eu não faço para mim mesmo. Eu faço para a glória de Deus. O objetivo final é que Deus seja glorificado em tudo isso, em tudo que nós fazemos. Então, quando eu trato bem a minha esposa, eu estou glorificando a Deus. Quando eu ensino os meus filhos, eu estou glorificando a Deus. Quando eu cuido dos meus negócios, eu estou glorificando a Deus. Quando eu trato bem as pessoas, eu estou glorificando a Deus. Quando eu prego, eu estou glorificando a Deus. Quando eu influencio, quando eu ensino, essa deve ser a nossa mentalidade, a forma de pensar, a forma de agir, para que no final das contas, Deus ele seja glorificado. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Eu quero orar com vocês. E com isso nós encerramos essa manhã. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito habitando em nós, operando em nós nessa manhã. Obrigado, Pai, por essa carta de Judas. Cremos, Pai, que ele foi inspirado pelo Senhor para compartilhar essa carta que tem tanta densidade, tanto conteúdo, tanta informação. Uma carta de encorajamento, Pai, uma carta para que a gente batalhe pela fé, que a gente lute por essa fé confiada a nós. Uma carta de encorajamento, Pai, para que nem a incredulidade, nem a rebeldia, nem a imoralidade, Pai, tenham espaço em nossas vidas. E nós oramos, Deus, para que o Senhor nos ajude nesse processo, o Senhor nos ensine pelo Teu Espírito a discernir as coisas, a perceber, Pai, aquilo que de fato é palavra do Senhor, aquilo que de fato alimenta, edifica as nossas vidas, e aquilo, Pai, que não vai agregar, ou aquilo que tem engano, as sutilezas do inimigo, nos ajuda, Pai. Nós temos acesso hoje a tanto conhecimento, tanta informação, e às vezes nós não sabemos mais quem está certo, quem está errado, e a gente se perde no meio disso. E nós queremos confiar, Pai, no Senhor, por meio do Teu Espírito, através da Tua palavra, a obter o discernimento, Pai, e a batalhar por essa fé, a nos estabelecer sobre aquilo que é fundamento, sobre aquilo que é fato nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Eu espero, Pai, que essa palavra ela tenha sido, de fato, motivadora, encorajadora, Pai, para levarmos muito a sério o Teu reino, a Tua justiça, para buscarmos acima de todas as coisas o Senhor nas nossas vidas, seja qual for, Pai, o nosso trabalho, seja qual for o negócio, a missão, o projeto, seja lá, Pai, o que está nas nossas mãos, que a prioridade seja o Senhor, que a nossa confiança, Pai, ela esteja em primeiro lugar no Senhor, não nas pessoas, no Senhor, Pai. Nós confiamos em pessoas, Pai, mas a nossa confiança absoluta e total, ela é ao Senhor. Nos concede essa graça, Pai. Eu oro, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Peço, Deus, que o Senhor abençoe. Peço que o Senhor guarde. Peço que o Senhor derrame o Teu Espírito, Pai, mais e mais sobre cada um aqui, para que sejam cheios do Senhor, cheios da Tua presença, para que eles conheçam o Senhor. Pai, eu oro assim como Paulo orou pelos Efésios, que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que cresçamos no Senhor, Pai, para que entendamos a Tua palavra, as Tuas verdades. Abençoa a semana de cada um aqui, Pai.
coloca coragem no coração, coloca discernimento no coração, Pai. Fortalece, Pai, cada um aqui. Decisões que precisam ser tomadas, Pai, que eles sejam ousados e corajosos em se manterem fiéis ao Senhor, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, Pai. Eu oro, Pai, e te agradeço por essa bênção do Senhor nessa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como família, como igreja, que o teu nome seja glorificado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.